Ele está do outro lado, é normal que não veja. Vou só colocar com a perspectiva do público, está bem? Ok, obrigada. Ok, pronto. João. Então, boa tarde, bem-vindos a esta última sessão paralela neste bloco, denominado Paradigmas Emergentes. Sem mais demoras, temos um painel cheio com várias comunicações e sem mais demoras eu passava já a palavra à Cecília Tomás, que vem da Universidade Aberta e da Universidade Católica Portuguesa e que nos vai falar sobre desafios éticos da internet das coisas, em torno da personalização na educação. Sim. Muito obrigada. Antes de mais, queria agradecer o facto de poder estar sem espaço e sem tempo nesta conferência, porque o sem espaço é realmente importante neste momento. Esta investigação que eu venho aqui apresentar, um Working in Progress, vem decorrente de um estudo que eu fiz sobre web semântica e personalização em 2014. E nessa altura percebi que efetivamente a internet das coisas é uma das dimensões da web semântica que se apresenta como sendo das mais disruptivas, embora na altura ainda tivesse uma expressão muito diminuta nas diferentes áreas da sociedade, daí a necessidade de esperar algum tempo para conseguir fazer um estudo que valesse a pena. Bom, partindo da questão central que aqui se apresenta, aquilo que pretendo averiguar são essencialmente questões de caráter ético relacionadas com a personalização na educação, sendo que a internet das coisas, a internet de todas as coisas, o que é que ela pode trazer? Pergunto, mudança paradigmática, mudança estrutural, mudança apenas na forma, nos conteúdos, mudança institucional, do que é que estamos aqui a falar? E quais os desafios éticos? Desafios estes que podem ser aqueles mais ligados ao nível do mainstream, como os que são mais marginais. No fundo, que desafios? Na procura de respostas a esta questão, consegui identificar 3 dimensões que originaram tanto a redação de literatura como o ponto de partida para as entrevistas que se encontram ainda neste momento em curso. A primeira dimensão, a dimensão tecnológica, centra-se essencialmente no questionamento acerca dos desafios emergentes para uma personalização da educação, que permitirá a descoberta de conceitos relacionados tanto com infraestrutura de implementação da internet das coisas, como os instrumentos em rede, no fundo os wearables, e aquilo que é mais importante, que é a interoperabilidade e aquilo que dela poderá advir. A dimensão pedagógica, no fundo, quais são os desafios, isto é, que alterações em ambientes, em conteúdos, surgirão e como se compreende a personalização. Daqui surge um leque de outros conceitos, como os de PLE, SLE, VLE, surgem também uma série de teorias de aprendizagem, nomeadamente das quais eu destaco o Rhizomatic Learning, Learning Analytics e Adaptative Learning, que conduzem a conceitos como os de hyper-situating, machine to machine, machine to people e people to people. A dimensão filosófica recai sobre as dimensões anteriores e pretende perceber o que é que elas trazem de desafios. Portanto, desafios tanto em termos educacionais, em termos daquilo que a personalização pode ser vista para professores, para os alunos, para a sociedade em geral, para as instituições. Nesta dimensão surgem uma série de conceitos, nomeadamente conceitos de caráter ético, como os de liberdade, responsabilidade, intenção, consequência, público, privado, nomeadamente, e estas são as grandes questões do mainstream ligadas à privacidade, o acesso, a pertença ou uso da informação, que inevitavelmente se cruzam com a categoria de segurança e com conceitos como smart learner, ou Smart Citizen, que são cúmplices de conceitos de caráter ontológico, como os de técnica e de tecnologia, ou os de identidade, identidade virtual ou virtualizada, entre outras. Iniciando por aquela que é a dimensão que, no fundo, vem disputar este estudo, mas que não é ela o central do mesmo.
A internet das coisas, o que é que nos permite? Bom, ela permite um mundo interconectado através de uma rede física ainda em crescimento e expansão que foi lançada em 2006 pelo protocolo de controle de transmissão IPv6, visto que o IPv4 já está esgotado, através da alocação de sensores nas coisas e nas pessoas, portanto, através dos wearables. Ligados à internet, trazem a vantagem ou a desvantagem, e aqui depende muito da perspectiva, da criação de nova informação. Informação esta que permite a automatização de muitas escolhas ou decisões, tornando a vida e potencialmente a aprendizagem uma experiência eficiente e otimizada. Tendo vindo a otimizar diferentes serviços e a tornar mais eficientes setores como, por exemplo, a agricultura, a indústria, a medicina, também já existem experiências realizadas ao nível da educação, que têm por base, ou por trás, ou por pano de fundo, aquilo que são as smart cities, que permitem a existência de pessoas, nas palavras de Bruxen e Koskinen, como sendo ativos ligados em rede, autónomos e como tendo o controle dos seus próprios recursos, no fundo os chamados smart citizens. Popescu e Georgescu mostram o impacto das tecnologias e as características da internet das coisas aqui mencionadas, como sendo características de um comportamento ético, que não deixa de ser realmente fantástico. Características são estas: bom, ubiquidade e omnipresença, todos os dispositivos estão equipados com ligação à internet, miniaturização e invisibilidade, porque eles cada vez são mais pequenos, o que traz problemas tanto ao nível da inspeção como da auditoria, o controle de qualidade e procedimentos contábeis. A ambiguidade, isto porque a distinção entre objetos naturais, artefactos e seres será cada vez mais difícil. A identificação torna-se difícil porque os objetos terão identidade, serão no fundo exércitos de objetos com uma identidade própria, e o acesso a esses exércitos, a gestão dessas identidades pode trazer grande interesse e pode causar sérios problemas de segurança e controle no mundo globalizado, porque sim, estamos num mundo globalizado. A ultraconectividade, ou seja, as conexões vão aumentar em número e alcançar escalas sem precedentes de objetos e de pessoas. Consequentemente, as quantidades de dados e produtos transferidos aumentarão exponencialmente, é aquilo que se designa por Big Data, e podem ser utilizados de várias formas, entre as quais as formas maliciosas. Comportamento autónomo e imprevisível, os objetos interligados podem interferir espontaneamente em situações humanas e de formas inesperadas para os utilizadores, uma vez que as pessoas e as coisas estarão lado a lado na IoT. IoT, portanto, Internet das Coisas, criando sistemas híbridos com comportamentos inesperados. Inteligência incorporada. Os objetos serão inteligentes e dinâmicos e com comportamentos, pois serão extensões da mente e do corpo humano. Sistemas de nanotecnologia estão a ser criados na área da Internet das Coisas, podemos pensar já naquilo que existia anteriormente, como por exemplo pacemakers, próteses, etc. E estes avanços que a tecnologia traz pode fazer com que estes sistemas se tornem inteligentes e irão tornar-se certamente inteligentes. Difícil controle. Será ética e legalmente centralizado o controle da internet das coisas? Esta é uma questão. Como consequência do grande número de hubs, switches e dados, será difícil de gerir e controlar os fluxos de informação que serão facilitados, bem como as transferências serão cada vez mais rápidas e mais baratas. Isto rebentará com o nosso sistema económico, aliás, já está a começar. Surgirão propriedades emergentes e fenómenos que necessitarão de monitorização e de governança de forma adequada, e isso irá influenciar ainda mais as atividades de contabilidade e controle, podendo originar fenómenos de totalização ao nível da governança. Voltaremos a um novo mundo hegeliano, poderia dizer-se. Deste modo, os diferentes serviços serão automatizados, encontrando-se fora da esfera puramente humana. Direi alguns para já, no futuro atrevo-me a perguntar todos, os centros de decisão.
Entrando agora naquilo que se considera ser uma dimensão puramente humana, mas que já começa a ter, de alguma forma, uma relação muito grande com a tecnologia, quais são os desafios pedagógicos? A internet das coisas compreende um conjunto de dilemas no plano da personalização que não foram ainda instigados, equacionados, problematizados de forma ampla, mas que podemos equacioná-los tanto em termos do plano antropológico como do pedagógico. Até hoje percebemos as relações humanas como sendo nós, seres humanos, os que estão no comando das mesmas. As relações, apesar de terem já integrado mecanismos não humanos, não viram até hoje cumprida a promessa da inteligência artificial autónoma. Porque mais do que relações de estruturas, as nossas relações, as relações humanas, são acontecimentos de liberdade. Com a internet as possibilidades aumentaram, mas é com a entrada da semântica no domínio exclusivo da sintaxe que as relações começaram a mudar em vários domínios. Com a semântica, as máquinas começaram a aprender através de mecanismos diversos implementados na sua ontologia, ou seja, na sua própria arquitetura. A máquina começou não apenas a perceber o significado da linguagem comum, mas percebeu também que essa mesma linguagem é dotada de significados diversos. Está na fase de aprender os diversos significados e a aplicação a diferentes situações, aquilo que nós designamos entre nós por pragmática. Temos atualmente uma máquina que aprende, machine learning, e que aprende não só com o ser humano, a partir das diferentes sugestões que o ser humano vai dando e que ela vai guardando na sua gigante memória, mas aprende também com as outras máquinas, isto é, com o estar em rede. Sinal disso são os diferentes aplicativos que vão surgindo. Se só com a semântica as possibilidades aumentaram, imagine-se aquilo que poderá trazer em termos das relações humanas, aquilo que a IoT poderá trazer, a questão da interoperabilidade, por exemplo. Máquinas que aprendem com máquinas e com seres humanos, para além de seres humanos que aprendem com as máquinas e com os seus semelhantes, trazem novos centros de decisão. Surgem assim as cidades inteligentes, cheias de artefactos inteligentes interligados entre si, que completam com os cidadãos inteligentes, isto é, com os cidadãos que são pessoas ativas e em rede. Recheada de novos desafios, a pedagogia tem de deixar, no fundo, a alçada do século XIX, da era industrial, e entrar numa nova era. Isto é aquilo que se percebe com aquilo que vem descrito no Horizon Report de 2015, que é a afirmação que vem aqui sobre hypersituating. Hypersituating é a capacidade de ampliar o conhecimento com base na localização do utilizador, ou seja, quando alguém traz consigo um dispositivo conectado, poderá ter uma série de informações interdisciplinares a partir daquilo que o rodeia. Por exemplo, e é o exemplo que vem aqui, quando se explora uma cidade com um rico passado histórico, pode explorar-se o seu ambiente, por exemplo, numa perspectiva arquitetónica, ou numa perspectiva política, ou numa perspectiva biológica, dependendo daquilo que os arredores têm em termos de equipamento. Trazendo desafios antropológicos, a dimensão tecnológica da internet das coisas entronca numa dimensão pedagógica que se expressa na alteração dos espaços e dos ambientes de aprendizagem, o que se reflete no modo de aprender teorizado em novas concepções. Por responder fica a questão, uma maior personalização ou estandardização da aprendizagem? Parece-me que por teorizar ainda está uma nova epistemologia. Vejamos então a dimensão filosófica, e esta sim é aquela que é mais importante. Tudo se prende com a questão da personalização. Por mais que tentemos pensar que não, a personalização potenciada pela tecnologia começa com a possibilidade de rastrear comportamentos em massa. Windsurf afirmou que a vantagem é que esses aparelhos serão coordenados para melhorar as nossas vidas diárias. Porém, a contínua monitorização de grande parte, para não dizer de todas as circunstâncias e momentos da vida do indivíduo e da sociedade, pode trazer sérias consequências, nomeadamente no plano da privacidade. Não tenhamos muitas dúvidas, a personalização na educação traz desafios que passarão pela monitorização e subsequente recolha de informação, colocando em pauta o desafio inerente às questões da privacidade, tanto pelo acesso, pertença ou uso dessa mesma informação.
é que seja sobre nós, os outros ou qualquer outra coisa, Big Data aumenta exponencialmente a quantidade de informação e as formas pelas quais podemos interagir com elas. Este fenómeno aumenta a complexidade do envelhecimento, de como somos percebidos, de como somos julgados. No fundo, há aqui a possibilidade de uma mudança radical em termos das relações interpessoais. Isto porque, em termos éticos, e de acordo com Vlasic e Snyder, citado em Popescu e Georgescu, fazer valer os direitos de propriedade sobre a informação, ou seja, quem é o proprietário dos dados obtidos pelos sensores dos objetos ligados à internet das coisas, garantir o acesso à informação. Atualmente, um ataque num computador pessoal pode causar perda de informações. Imagine-se agora um vírus ou um ataque de um hacker na internet das coisas. Pode colocar a vida de uma sociedade em risco, porque estando tudo interligado, há aqui um conjunto de sistemas vulneráveis que é quase infinito. Podemos falar em sistemas de aquecimento elétrico, redes de distribuição de alimentos, hospitais, sistemas de semáforos, redes de transporte, até mesmo barragens. Imagine-se o que isto pode trazer. Assegurar a integridade da informação. Aqui surge a questão do realismo informacional e acrescento eu, até que ponto não deverá a informação ser vista como sujeito de direitos e de deveres. É que, na verdade, ela entra na rede e nós podemos perder-lhe o rasto. Se a legalidade não intervir. Será que a ética chega? Fazer cumprir o direito à vida privada. Há até quem diga que no futuro a vida privada e o silêncio serão luxos acessíveis apenas a alguns. A omnipresença da internet das coisas, através do omnicanal, no fundo que é um conceito associado ao comércio, faz com que as fronteiras entre o público e o privado sejam invisíveis. É um totalitarismo da vigilância do tipo Big Brother. No fundo é isso. Ambas as perspectivas revelam-se num realismo informacional, perspectiva do italiano Luciano Floridi, que afirma ser possível desenvolver uma ontologia de entidades estruturais no âmbito de um realismo estrutural ontológico. Em termos éticos, no fundo há 4 perspectivas ou 4 caminhos. Posição utilitarista. O utilitarismo é a construção ética baseada nos resultados da máxima utilidade. A abordagem da virtude ética que gira em torno de decisões com base em normas comunitárias. A abordagem ligada à equidade, estou mesmo a terminar. E a abordagem do bem comum. A sociedade decidirá qual o caminho a seguir. Muito obrigada. Aqui está aquilo que será, no fundo, o que fica em pauta. Falta-nos questionar como crescemos enquanto seres humanos, como estamos a responder aos outros, que comunidade de recursos construímos e o que ganhamos com esta evolução. Muito obrigada. Muito obrigado. A seguir temos a comunicação de Lina Teixeira, que nos veio da Universidade Nova de Lisboa, intitulada